Deus abençoe a cada um de nossos irmãos por toda parte, em seus lares, para ouvir com atenção a palavra de vida eterna. Apocalipse 10:7, não cansamos de ler, como não podemos cansar de ler aquela promessa para o dia, a escritura do dia, Apocalipse 10, 8 a 11. Mas eu quero falar sobre 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vendo da maneira errada. Desde o Velho Testamento sendo cumprido, porque ele era uma sombra, o Novo Testamento é o real, e todos deveriam ter consciência disto. Quando chega o real, você não olha na sombra. Você pode ver uma sombra aproximando de você, mas a hora que aquela pessoa da sombra chega, então você não fica olhando na sombra. Você tem que olhar na pessoa. E o sábado no Velho Testamento, que era o descanso de um dia, era uma sombra do perfeito descanso. Mas quando vem a imagem do perfeito descanso, que é a imagem do sábado, que o sábado era a sombra, quando vem a pessoa do sábado, os homens religiosos, nos dias de Jesus, continuaram olhando para trás, olhando na sombra. E o real, a pessoa da sombra, a pessoa do sábado, já estava com eles. Mas eles ficavam olhando na sombra. Hoje nós temos o descanso não de um dia. O sábado de um dia estava representando o descanso eterno. E quando você tem Cristo, recebe Cristo, receber Cristo é receber a palavra do dia. Você pode até ter recebido um Cristo de 2000 anos atrás. Mas depois, Cristo era Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham. E você está de olho lá atrás, na sombra, quando já tem o real diante dos seus olhos. Então, tira os olhos da sombra, tira os olhos de um dia de descanso, fixa seus olhos na eternidade. Recebendo a Cristo, você tem descanso para a sua alma. A sombra te dava um descanso para o seu corpo. Mas agora, a realidade, a pessoa daquele sábado, que era Cristo, dá um descanso para a sua alma. Santificado era o teu sábado, porque era um dia. Mas quando o sábado tinha um nome, veio em carne, era real, não mais uma sombra, santificado seja o teu nome.
São coisas simples, mas são coisas que nós precisamos tê-las em nossa vida. Falar de Brana seria bom, mas o que adianta se eles não creem nem em Cristo, nem em Jesus? Os pentecostais gritam, pulam, falam o nome de Jesus, mas você quer ver pular e gritar, é a hora que você fala que eles têm que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2, 37 e 38. Aí que eles pulam direito, de agitado, de nervosos. Mas esta é a verdade, porque as pessoas vê da maneira errada o batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo, bíblico, nos dias de Jesus, foi anunciado, Mateus 28, 19, mas quando isso foi cumprido, aquilo já tinha nome, não era apenas Pai, Filho e Espírito Santo, mas sim um nome. Por isso, levantou-se Pedro e disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então agora, meus amados, não eram mais títulos. Jesus, após a ressurreição, ainda estava falando em mistério com a igreja. Através dos homens que escreveram a Bíblia, ainda tinha mistério que eles estavam falando, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas assim como os pentecostais falam Pai, Filho e Espírito Santo a vida toda, mas não sabe o nome deste Pai, Filho e Espírito Santo, é um nome só. Porque eles veem Cristo de uma maneira errada. Eles não conseguem ver da maneira certa. E aí nós chegamos até o nosso tempo. Aquela manifestação de Deus em carne, que Jesus falou sobre essa manifestação. Agora, Jesus falou, mas não tinha cumprido. Jesus falou faz 2000 anos. Que assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus estava falando de algo que viria, de uma vinda que aconteceria, de um Filho do Homem que estaria manifesto no final. Porque ele era o Filho do Homem daquele dia. Mas ele mesmo estava falando que aconteceria algo nos dias, idêntico aos dias de Noé e aos dias de Ló, que eram os dias do Filho do Homem. Mas eles olham de uma maneira errada e não conseguem ver que estes dias foram os dias de William Branham, o sétimo anjo. Eles olham de maneira errada na Escritura, São João 14, 12, aquele que crê em mim fará. Aí eles pensam que todo mundo tem que fazer as obras que Jesus fez. Mas Jesus diz, aquele que crê em mim, São João 14, 12, aquele, não aqueles, aquele que crê em mim fará, não farão, fará as obras que eu faço. Quer dizer, Jesus estava falando daquele que viria, que traria o ministério do Filho do Homem, que creria nele, isto é, creria em Cristo, e que manifestaria esta palavra de São Lucas 17, 26 a 30 no seu dia. Mas eles olham de uma maneira errada. Eles não conseguem ver isso. A gente já falou sobre estas coisas, eles olham de maneira errada em João Batista. Quando Jesus diz, Elias virá, aí eles olham de maneira errada. Ele diz, foi João Batista. Não, você está vendo da maneira errada.
Quando Jesus diz Elias já veio, aí sim você pode dizer que era João Batista. Mas quando Jesus diz Elias virá, isso é futuro. Isso já aconteceu. Estou falando dos dias de Jesus, é futuro. Para os meus dias isso já é passado. Outra vez. Certo? Isso já aconteceu no tempo do 7º anjo, que teve o ministério de Elias com ele também, cumprindo a Bíblia Sagrada. E as pessoas não olham da maneira certa, olham da maneira errada. Sobre a nuvem, que nós falamos muito sobre ela, as pessoas olham na nuvem e vê da maneira errada. Olhem da maneira errada. Eles olham na nuvem e enxergam um outro homem, além de William Branham. Mas é porque eles olham da maneira errada. O irmão Branham diz que é assim. Eles estão olhando da maneira errada. Sua ótica está errada. Você teria que ver da maneira de Deus. Como você poderia olhar e ver o 7º anjo depois do irmão Branham? Você está olhando de uma maneira errada. A Bíblia diz que nos dias da voz do 7º anjo é que seria revelado o segredo, o mistério. 7º anjo foi nos dias de William Branham, todo mundo sabia. E eu quero reforçar mais isso daqui, para poder ficar a mensagem do profeta para você, porque você que crê na mensagem do profeta, você não deveria crer em outra mensagem. Porque quem revela o 7º selo é exatamente o 7º anjo. Porque ele é que veio para esse fim. Ele não veio apenas para a cura divina, ele veio para este fim, para revelar o mistério. E revelar é manifestar. Ele manifestou aquele mistério, isto é, o mistério já não estava mais na Bíblia, o mistério estava em carne, chamado William Branham. Mas as pessoas olham da maneira errada na nuvem e vê um anjo, é da Índia, irmão? Um anjo lá da Índia, acima do irmão Branham. Eles estão olhando da maneira errada. Porque aquele 7º anjo era quem tinha o ministério de revelar o mistério de Deus. E o 7º anjo estava na terra. E aquele 7º anjo era o mistério. Cristo é o mistério e Cristo estava no 7º anjo. E ali estava o mistério de Deus. Você vê, a mensagem é o mistério, a pessoa da mensagem é o mistério. Que muitas vezes a pessoa está na Bíblia, velando pela Bíblia, quando aquela Bíblia já está em carne. Então eles estão falando de um anjo acima do profeta, que não existe aquele anjo para revelar. Eu quero que vocês notem o que o irmão Branham diz, porque não sou eu quem digo. Alimento espiritual em seu devido tempo, 85. Muitos de vocês têm visto a fotografia. A temos ali atrás. Somente virem na direita, para os lados, olhem nela. Ali está ele, tão perfeito como ele era. Como se o tivessem fotografado. Eles estão olhando para ela de um ângulo errado. E você olhando de um ângulo errado, você nunca vai ter luz daquilo. Porque você olha de uma forma errada. Desde os pentecostais, que não viram nem o batismo em nome de Jesus Cristo, porque olharam de uma forma errada, dizendo que Pedro errou, falhou, e foi exatamente esse homem que falhou com Jesus, que Jesus veio a ele depois da ressurreição e disse: pastoreia minhas ovelhas. Qual homem, qual pregador de hoje vai dizer que Jesus manifestou para ele e disse: pastoreia minha igreja?
Isso já foi dito, meu irmão. Está no passado. Se você não crê naquilo que Deus fez lá atrás, então você nunca pode ser pastoreado por Deus cada vez que Deus manifesta com aquela mensagem, sempre com mais luz para o seu povo. Você tem que olhar para ela, para a nuvem, de um ângulo certo. Agora escuta como o irmão Branham mostra isso. Como que eu olho para a nuvem de um ângulo certo? Ele diz assim: só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo correto. E aí vamos perguntar, qual é o ângulo correto? Deus. Qual é? Aí ele diz assim: virem-na para a direita. Outra vez. Quero que vocês vejam, ele está dizendo, só o Senhor Deus pode revelar aquilo, qual o ângulo correto daquela nuvem. E logo ele diz, virem-na. Ali estava o Senhor Deus falando o lado correto, o ângulo correto de você olhar naquela fotografia. Era como dizer, não olhe nela como ela foi tirada. Vire para a direita. Olhe diferente do que você tem olhado, porque você tem olhado de uma forma errada. Você não vê ele. Quando você vira a foto, aí você o vê, porque ali ele está, tão perfeito como foi fotografado ali em cima. Para mais uma segurança, vou repetir os parágrafos que a gente sempre está dando. Você vê o sétimo anjo da maneira errada. Você olha para ele e vê ele como o mensageiro a Laodiceia. Você está olhando de uma maneira errada. Eu tenho aqui a mensagem do profeta, que eu creio, é o lugar que eu descanso a minha fé, é nesta Bíblia e nesta mensagem. A Bíblia é o livro selado e a mensagem é o livrinho aberto. É onde eu descanso a minha fé. Então aqui está, você está vendo o sétimo anjo da maneira errada, que ele é apenas mensageiro a Laodiceia. Se você olhar da maneira certa, o profeta diz, Senhores, este o tempo, 204. Eu creio, e eu também, que o sétimo anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da sétima era da igreja de Laodiceia, e Apocalipse 3,14. Irmão Branham diz, eu creio que Apocalipse 10, o anjo de Apocalipse 10. Agora vocês vêm e colocam um anjo da Índia nesse lugar. Não existe. Não existe. O profeta diz, é porque você olha errado. Você quer colocar, o homem chegou e quis ter um ministério. Oh, é tão difícil, como que os homens são atrevidos. Você já pensou bem a gente querer estar lá naquela nuvem para falar, eu estava lá acima do profeta? Não. Você tem que ver o seu lugar. Mas tem pessoas que elas se atrevem a fazer tudo isso, elas querem um lugar na nuvem, quando não tem lugar para ela. É como nós vimos, irmão Branham estava na nuvem, eles dizem que não. O próprio profeta falou que estava. 83, alimento espiritual em seu devido tempo. Ele disse que estava. Eu vou crer em outro, vou crer em Branham. Agora, irmão Branham vem e diz que o sétimo anjo de Apocalipse 10 é o mesmo de Apocalipse 3,14. Agora você diz que não é. Branham diz que é. E você segue a quem? Você está seguindo um profeta que não tem vindicação bíblica. William Branham teve vindicação bíblica para isso, para mostrar estas coisas para nós. Eu tenho aqui mais parágrafos na mesma mensagem, ele reforçando, porque isso é bom
dois, três testemunhos para poder reforçar. É 204, agora 205. Agora, vocês notam, este era um anjo, e o anjo é o anjo da sétima era da igreja. Esse é o anjo, quer dizer, Apocalipse 10, é o anjo, mas também é o anjo da sétima era da igreja. 206, senhores, é este o tempo. E os 7 selos, os quais estamos tratando de falar, quando chegarmos a este tempo, são os 7 selos escritos. E estes 7 selos, conforme vocês sabem, vocês que olham da maneira certa, estes 7 selos, conforme vocês sabem, são exatamente a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Então você tem que saber que aquele 7º anjo de Laodiceia era o mesmo que depois manifestou Apocalipse 10, de 1 a 7. O irmão Branham não cansa de esclarecer essas coisas. Você vê esta manifestação? Então o 7º anjo, a Laodiceia, o 7º anjo de Apocalipse 10 é a mesma pessoa. Você não vê sendo a mesma porque você olha de uma maneira errada. Você não tem a visão profética. Você não olha como o profeta pregou. Você olha como outro homem vem e diz. Você tem que ver se está na Bíblia. Você tem que ver se está na mensagem do profeta. 208. Senhores, este é o tempo. Agora, ouçam atentamente. O 7º anjo de Apocalipse 10, 7 é o mensageiro da 7ª era da igreja. Vocês notaram isto? Que se vocês crescem desta forma, vocês não teriam um outro mensageiro. Coloca Branham até Laodiceia, aí depois lá na Pedra de Coroa, de primeiro colocava o irmão William Soto. Aí ele partiu, mas já existia esse outro também, que foi colocado na Pedra de Coroa, e colocando William Branham só em Laodiceia. Falta de ter revelação da mensagem. Não tem outro homem na Pedra de Coroa senão o próprio profeta. O único lugar provido por Deus para adoração, 202, ele diz, estamos na Pedra de Coroa. Era no tempo dele. Não é no tempo de outro homem que manifestou depois dele. Não, era no tempo de Branham. Quando vocês ouvem eu pregar, vocês têm que saber que eu creio que Branham revelou toda a palavra. Toda a palavra. Isto é bom a gente guardar. Ele revelou toda a palavra, não ficou nada. Não ficou nada para um outro homem acima dele revelar. Ficou para alguém depois dele comer. Mas revelar já estava revelado. As pessoas não têm encontrado o alimento escondido em seu devido tempo. O alimento está escondido, o 7º selo está escondido deles. Era Branham. Os 7 trovões estavam escondidos deles. Estava ali em Branham. Bem, vamos mais um pouquinho? O que pode trazer mais luz para nós é só a Bíblia e a mensagem do profeta. Não tem outro profeta. Se eu pregar para você um novo nome, eu tenho que mostrar para você quem foi que falou. Foi Branham. Não sou eu. Foi Branham que diz, HM faz parte do nome de Deus. Não foi eu que inventei isso daí. Abraão restaurado 45. Foi Branham que pregou isso, filho. Você não crê em Deus, porque foi Deus que falou através de William Branham. E que Branham, que significa perfeito, perfeição, não fui eu que inventei isso também não. É uma carta ao irmão Liveio, 29. Por que você não crê nisso?
que Brana não é uma denominação, Brana é uma família, e nela você não entra, nasce. Não fui eu que inventei isso, quem pregou foi o irmão Brana. A semente não herdará com a palha, 19. Eu tenho que falar o que Brana falou. Esses homens querem tomar o lugar até acima de Brana. Eles não querem tomar nem o lugar de Brana, eles querem tomar o lugar acima. Eles querem estar acima. Mas todos eles já foram que queriam estar acima. Na verdade, qualquer um de nós vai a qualquer tempo, mas pensavam que estava acima para trazer uma mensagem sem luz. Como eles podem, irmãos da mensagem, que diz que estuda a mensagem do profeta, saber que a gente está lendo a mensagem, foi Brana que falou isso daqui. Que o mensageiro, a Laodiceia, é o mesmo de Apocalipse 10. Eles ainda crê em dois. Eles ainda crê que o irmão Brana foi de Laodiceia e que esse outro da Índia é o mensageiro para eles. Quer dizer, não tem jeito de você dar luz. Você pode mostrar luz, eles são cegos. Eles não veem. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles ouvem o que lhe apraz. Mas a verdade, a revelação, eles não ouvem. Prossigam. Como diz o irmão Brana, tome Pai, Filho e Espírito Santo se você quer. Põe a mulher pregar na igreja se você quer. Prossiga. Você não tem enxergado mesmo. Prossiga olhando da maneira errada. Vendo alguém acima de Brana revelando quando todos os mistérios foram revelados nos dias do profeta. Meu irmão, é porque vocês não tiveram luz. De Laodiceia ao pescoço da pirâmide, que é o Filho do Homem, a cabeça que é a pedra de coroa, Apocalipse 10. Tudo foi no ministério nos dias da voz do sétimo anjo. Tudo isso aconteceu nos dias que o profeta estava na terra. Não tem nenhum homem para cumprir isso não. Eles inventaram e passou o tempo e aquilo não deu o fruto que eles pensavam que ia dar. E não vai dar fruto. Como que você vai dar fruto essa semente estéril? A mensagem do profeta é diferente até do que você pensa. Tem crente na mensagem que diz: se você tem um ministério de Brana, cura o doente, ressuscita o morto, fala a palavra, cria esquilo. Meu filho, você é muito ignorante. Foi o que fizeram para Jesus, com Jesus. Foi o que fizeram com Brana. Isso não é feito porque você fala, não. Nós não temos esse ministério. Esse ministério foi o ministério de William Brana. Eu estou aqui para te mostrar qual é o nosso ministério, o meu e o seu. Não é o de William Brana, de Apocalipse 10, de 1 a 7. Não, é Apocalipse 10, de 8 a 11. É comer o que foi revelado em Apocalipse 10, de 1 a 7. É tomar esse livrinho e comer. Não é fazer milagres. O irmão Brana mesmo diz na 70 semana: aquilo que vocês esperam, fazer grandes maravilhas, isto acontecerá com Moisés e Elias entre os judeus. Irmão Brana avisou, e vocês ficam esperando que na era da noiva na qual estamos vivendo, que venha acontecer milagres, maravilhas. A maravilha está aqui, você não vê, você é cego. Aqui está a bênção, mas você não vê, já estás amaldiçoado pela denominação, pelo sistema do homem. Como vai ver? Como vai entender? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Bom, é coisas que a gente já pregou, eu estou repassando outra vez para te ajudar. Qual é a mensagem? Escuta para você ver. Quando ele começar a tocar a trombeta, você pensa que o sétimo anjo tocou a trombeta e começou a curar os doentes? Não. Você pensa que o sétimo anjo tocou a trombeta e foi discernir o que estava no corpo das pessoas? Não. Eu quero que o próprio William Brana diz o que é o soar da trombeta. Ouvi, mas agora vejo, 201.
E então ele prometeu, na hora da mensagem do sétimo anjo, os 7 selos seriam revelados. O que é que vocês têm em casa? Ou se não tem, procura ter os 7 selos já revelados, pregados por William Marion Branham. Como você espera um outro homem pregar isso daí? O que eles vão pregar se já está tudo pregado? Vou repetir. Ele prometeu, na hora da mensagem do sétimo anjo. Eu quero saber qual que é essa trombeta. Na hora da mensagem do sétimo anjo, os 7 selos seriam revelados e os mistérios de Deus seriam revelados. Apocalipse 10. Quando o sétimo anjo tocasse sua trombeta, quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem, escuta, quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem, não o serviço de cura, mas a mensagem que segue o serviço de cura. Quantas vezes nós já lemos daqui, eu, os evangelistas, os pastores, pregando estas coisas, mas não adianta nada, eles são cegos. Você pode mostrar e diz, não, o que eu creio por revelação. Eu não quero essa revelação que não tem fundamento bíblico, esta revelação que não tem fundamento na mensagem do sétimo anjo. Eu não quero essa revelação, porque não é revelação, é maldição. Quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem, não o serviço de cura. A mensagem que segue o serviço de cura foi a mensagem da terceira puxada, foi a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262. A terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Você tem que ficar com a palavra. Se você fosse eleito, você não estaria dando tanto trabalho desse jeito. O eleito é humilde, o eleito ele inclina. Sabe por que você não inclina? Porque não tem grão nessa casca. É casca apenas. Mas se tiver grão, o profeta diz, se tiver grão, ele então inclina. Mas eles não inclinam a palavra. Você pode mostrar para um pentecostal que o batismo é em nome de Jesus Cristo, eles não inclinam, são de dura serviço. Incircuncisos de coração, você pode mostrar para os irmãos da mensagem que não tem nenhum mensageiro acima de Branham, começando em fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e o amor de Deus. Branham, com o ministério de sétimo anjo, chegou à pedra de coroa. Pode mostrar para eles. Você pode mostrar para eles que está escrito na mensagem do profeta que o mensageiro, o sétimo anjo de Laodiceia é o mesmo de Apocalipse 10. Eles dizem, não é. Não adianta você teimar com eles, não são filhos de Deus. Estão sempre vendo da maneira errada. Eles veem da maneira errada o pai e o filho. Eu gosto do irmão Branham. Irmão Branham fala coisa assim que emociona a alma da gente. Quando eu li isso há anos atrás, eu me emocionei no momento. Aquilo é bom demais. Até hoje, quando leio, eu lembro dessas coisas. Você olha da maneira errada sobre pai e filho. Irmão Branham fala de um grande personagem, um grande sujeito. Sabe quem era? Jesus. É o sétimo. Me perdoe. Senhores, é este o tempo? 202. Acho que eu estou errado. Ouvi, mas agora vejo. 202. Jesus era um grande sujeito. Mas quando que a gente é um grande sujeito? Se você cura os doentes. Se você faz um trabalho de chamar a atenção das pessoas. Elas gostam de ver isso. Aí Jesus era um grande sujeito, contanto que ele pudesse curar o enfermo. Mas quando ele disse, eu e meu pai somos um.
Vai na Bíblia para você. Pegarem pedra para jogar nele. Eles olhavam nele de uma maneira errada. Que ele não podia falar, eu e o Pai somos um. Mas eu gosto de ver o irmão Brana dizendo assim: era Deus ou o maior enganador? E a outra coisa que eu queria colocar em pauta aqui é quando o irmão Brana diz que Jesus diz: eu e meu Pai somos um. Aí ele diz: o que foi que fez Jesus maravilhoso? Queríamos ver a Jesus 22. Creio que é página. Vamos apenas tomar o pensamento maravilhoso por um minuto. Maravilhoso. Isaías disse que ele era maravilhoso. Vamos pensar em algumas coisas que ele disse que o fez maravilhoso. O que o fez maravilhoso? Quando ele disse isto: eu e meu Pai somos um. Maravilhoso. Você olha da forma errada. Por isso você crê num pai e num filho. Você olha da forma errada. Você não consegue olhar da forma certa que o pai é espírito invisível e que o filho não é o corpo do filho. O filho é o corpo do pai. O filho é o corpo no qual você pode ver o pai. Quem me vê a mim, vê o pai. Sei que você quer. Não, o filho é o corpo do filho. Não é o corpo do filho. O filho é o corpo do pai. O pai, querendo ser visto, saiu da eternidade numa pequena luz branca, o Logos. Veio sobre Israel numa coluna de fogo. À noite uma coluna, uma nuvem durante o dia. Deus querendo ser visto. Aí veio Jesus. Era Deus condescendendo, era Deus chegando próximo do homem, era Deus se revelando, era Deus se mostrando. Quando ele chegou em Jesus, ele era aquele mesmo Logos, que desprendeu do eterno, invisível. É fácil você olhar, porque agora, de primeiro também, quando eu era um denominacional, eu olhava via 3. Eu fazia oração, eu tinha que orar assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu ficava com medo de um ficar com raiva de mim. Até que eu recebi a revelação de que Ele é o mesmo. O Pai se fez carne. Não é o Filho que se fez carne. Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, Deus manifestado em carne, não o Filho manifestado em carne, Deus manifestado em carne, era o corpo de Deus, o Filho. Aí eles vêm, o irmão Brana diz, Jesus é Deus, pois esses incrédulos, muitos andaram com o irmão Brana, são incrédulos, eles nunca foram crentes. Foram incrédulos desde o tempo do irmão Brana. Irmão Brana diz, Jesus é Deus. Os incrédulos que andaram com o irmão Brana diz, não. Ele é outra pessoa. Porque são incrédulos. Eles não têm luz, eles olham errado. A maneira deles olhar, eles olham errado. Eles não olham da forma certa da revelação. Enquanto você não olhar como Deus olha, como um profeta olha, você nunca enxergará como Deus enxerga. Por isso, quando você olhar naquela nuvem que veio naquele monte pôr do sol, quando você olhar na nuvem, reflita que aquele 7º anjo voou para mim, diz o profeta. Aquele 7º anjo voou para mim, voou para Brana. Não voou para o homem da Índia, não voou para Brana. Como que vocês conseguem ainda cair na incredulidade? Como que vocês conseguem? E para um pouquinho, como criança, você prega, aí eles ficam de pé um pouquinho, anda assim um pouquinho, daqui a pouco você vê, caído outra vez. O que foi isso, bebê? Irmãos de 10, 20, 30 anos de mensagem, bebês.
Eles precisam de um de nós como muleta para segurá-los em pé. Você deveria ter a habilidade para crer, para manter de pé, dizer eu tenho revelação. Revelação de que tem um acima de Brana não é revelação. Revelação que o sétimo anjo não era o irmão Brana, que o irmão Brana era sétimo anjo de Laodiceia, e que aquele sétimo anjo de Apocalipse 10 é outro homem, isso não é revelação, isso é maldição. Você foi maldito e não sabe. Você recebe maldição e não sabe. Eu não estou nervoso, mas a gente prega, por exemplo, está agitado. Né? O profeta de sempre é assim, o pregador é assim. Terminando, a semente da discrepância era Deus, Jesus era Deus, ou o maior enganador. É o que o profeta disse. Agora, não adianta você pegar um povo que creu no irmão Liveio e falar para eles. Eles já conceberam a semente errada. Eles não podem olhar da maneira certa. Eles vão continuar olhando da maneira errada. A semente da discrepância, 79. A ciência cristã disse que ele era um profeta, somente um simples homem, que ele não era divino. Agora, Brana. Ora, se ele não era divino, ele é o maior enganador que o mundo já teve. Ele era Deus, ou ele não era nada. Ele era divino. Ele era a deidade. Como que vocês conseguem dizer que crê na mensagem do profeta? Nós temos gente aí no sul, está cheio de gente que crê na mensagem do profeta, tudo errado, vendo da maneira errada a própria mensagem do profeta. Eles estão vendo da maneira errada que estão tirando o quíntuplo de ação. Quando Deus fez isso daí, lá no princípio houve o quíntuplo no tempo de Pedro, de Paulo. As eras ficou sem o quíntuplo, só teve 4 ministérios. Nos dias do sétimo anjo, do Elias, olha o quíntuplo outra vez, o profeta partiu. Aí ficou 4 ministérios só, você tem que saber, isto é realidade. Ficou somente 4 ministérios, cadê o quíntuplo? O profeta partiu. Tem a sua mensagem, mas quem diz que você crê na mensagem dele? A mensagem dele é a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Você não crê. Como vocês podem manter uma fé numa coisa podre, estúpida, como vocês têm? Com tudo na mão, com a mensagem do profeta na mão, a gente pode ler, não adianta. Jesus vai cumprir em vocês da mensagem, está cumprindo em vocês da mensagem. Uma vez cumpriu com os judeus, agora cumpre com vocês. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. É isso que está acontecendo com vocês da mensagem. Não consegue. Ô pregador, agora, em vez de você ajudar e pregar para nós, aumentar mais da mensagem, está tudo errado. Vocês estão vendo da maneira errada. Não estou dizendo que eu estou vendo da maneira certa. Estou dizendo que o irmão Brana está dizendo qual é a maneira certa aqui. O irmão Brana chegou ao ponto de dizer, vire a foto para a direita. Essa é a maneira certa. Vire a foto para a direita. E você vai ver que Jesus veio naquele dia. Ele estava ali. Através de uma foto, você tirou uma foto para você ver. Não precisava mais do que isso. Foi tirada uma foto para você ver que ele veio. E o irmão Brana diz que ele é o supremo juiz. E que ele tinha vindo. E era ele, naquele dia. É a mesma coisa os que não conseguem ver que Jesus Cristo veio em 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28. Quase meia hora de silêncio, cumprindo Apocalipse 8:1 e Apocalipse 10, de 1 a 7. Eles não conseguem ver, eles querem colocar a outra data, março, 8 de março. Filho, não tem escritura, não tem ciência, e vocês ainda creem nessas coisas. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles querem arrumar uma coisa para poder sair fora do que eu prego.
Eles querem mostrar que existe algo. Não existe nada. Você não está vendo nada, você está olhando errado. Você olha para a mensagem de uma forma errada, olha para o irmão Brano de uma forma errada. Hoje você olha para mim de uma forma errada. Estou tentando te ajudar, te dar a mão. Você olha para mim como um demônio, um falso profeta. Estou te dando a mão dentro da mensagem do profeta para te tirar desses lugares errados, que não tem revelação, que você e os demais estão tudo olhando errado, vendo a coisa de uma forma errada, e você ainda levanta contra nós? Muito em breve haverá um juízo, muito em breve, que sempre isso acontece. Sabe por quê? Porque Deus opera a sua palavra, eles não aceitam, vem um juízo sobre eles. Não é simplesmente esse juízo que está vindo aí, do Covid-19, não. Pegando o físico, o problema é quando pega o seu espírito, a sua alma. Isso é o pior, que não tem retorno, não tem retorno. Pai, te agradeço, Senhor, pela sua palavra, e que esta mensagem possa mexer pelo menos com o eleito, Senhor. Onde tiver uma irmã eleita, um irmão eleito, que eles venham crer nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta já tocou, 7 selos revelou, a voz dos 7 trovões. O novo nome de Deus, só o eleito recebeu, já nos foi manifestado. Foi João quem nos mostrou, com João agora estou, eu não sou mais enganado. Pois o tempo acabou, Jesus Cristo já desceu, com sua noiva casou. Nós já estamos casados, com a palavra da hora. Temos que profetizar, e o cordeiro já é leão, e em juiz se transformou. Ele já saiu do trono, tudo consumado está. Falta pouco, meu irmão, e não desanimes não, muito em breve partiremos. A trombeta já tocou, 7 selos revelou, a voz dos 7 trovões. O novo nome de Deus, só o eleito recebeu, já nos foi manifestado. Com João quem nos mostrou, foi João quem nos mostrou, eu não estou enganado. Pois o tempo acabou, Jesus Cristo já desceu, com sua noiva casou. Nós já estamos casados, com a palavra da hora. Temos que profetizar, e o cordeiro já é leão, e em juiz se transformou. Ele já saiu do trono,
tudo consumado está. Falta pouco, meu irmão, e não desanimes não, muito em breve partiremos. Muito em breve partiremos.